Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Quase 2 milhões de brasileiros devem ter glaucoma no Brasil. A estimativa é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Pelos cálculos, 2% da população acima de 40 anos podem apresentar sintomas da doença, considerada a maior causa de cegueira irreversível do mundo. E para falar sobre glaucoma e outras doenças oculares, nós convidamos a diretora de saúde complementar da Sociedade Brasileira de Glaucoma, doutora Núbia Vanessa Lima. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Queria começar perguntando o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença silenciosa, que uma das características dela é o aumento da pressão ocular. E com isso o paciente passa a ter um acometimento do nervo óptico. Então, essa pressão ocular aumenta, fazendo com que esse nervo óptico tenha um sofrimento gradativo, silencioso, fazendo com que a gente tenha perda da função visual e até atingir a perda da visão, da acuidade visual total, você tem a perda da lateralidade, que é o campo visual. Então, muitas vezes, como ela não tem sintoma, o paciente não percebe que está com a doença. Certo. Quando a gente vai ao oftalmologista, além daquele exame tradicional, né, que a gente vê as letrinhas ali, é aquele exame que a gente faz naquela maquininha que geralmente solta uma pressão, que eles verificam a pressão do olho, geralmente é esse exame que se faz? Vamos lá, nós temos vários tipos de aparelho para medir a pressão ocular. O aparelho que é mais difundido nas clínicas para um screening, para a gente poder detectar alguma anormalidade, é o aparelho que é do soprinho, que é do sopro, né? Porém, o médico oftalmologista, dentro do consultório, ele tem um tonômetro que ele mede, que faz a medida, a aferição da pressão ocular com aquele tonômetro no consultório, tá? Porque muitas vezes aquele do sopro, o paciente pode apertar o olho, né? Você pode assustar, então pode ter um falseamento da medida ao qual o médico confirma dentro de uma consulta, dentro do consultório médico. E o glaucoma, só para deixar claro, é uma doença que pode levar à cegueira irreversível? Em 2022, o glaucoma passou a ser a cegueira irreversível no mundo. É a primeira causa de cegueira irreversível, onde há preocupação de saúde pública, porque dependendo da faixa etária da pessoa que está sendo acometida com a doença, você pode ter também o impacto econômico na própria casa, no próprio leito familiar. Então, é importante a gente ter o diagnóstico precoce, um tratamento adequado precocemente e o acompanhamento desses pacientes. Então, é possível evitar, né? Quando a senhora fala para você o diagnóstico precoce, então a gente presume que é possível evitar, portanto, essa cegueira? A gente tem como evitar a cegueira com um tratamento adequado desses pacientes. Porém, muitos dos pacientes, alguns pacientes, a gente pode ter uma evolução rápida da doença, porque ela é de determinação hereditária e genética. Então, às vezes, tem pacientes que têm um glaucoma muito avançado. Mesmo você cuidando do paciente, fazendo todos os tipos de tratamento clínico, cirúrgico, né? Ele tem uma evolução, principalmente se ele tiver outras comorbidades associadas. Quais são elas? Se ele tiver diabetes, o paciente diabético, ele tem uma tendência a ter uma retinopatia diabética que causa o embebimento da retina, fazendo com que você tenha uma fragilidade maior desse nervo óptico. Então, associando com glaucoma, você tem uma progressão maior também dessa doença, né? Então, o paciente precisa ser acompanhado, ele precisa ser tratado e ter também uma conscientização dos familiares, pois muitas das vezes o maior impacto seria, a doença ela maior estatisticamente nos pacientes acima de 60 anos de idade. Lembrando que a nossa população tem uma expectativa de vida aumentada, muitos dos nossos idosos, eles não têm nenhum familiar que questiona ou que ajuda. O senhor usou o colírio adequadamente? Sim. O senhor está fazendo uso? O seu colírio acabou? Por quê? O tratamento ele é contínuo, perene. Se o paciente para de fazer o tratamento por 1, 2, 3 anos, na pandemia a gente teve muito paciente que não foi ao médico, que não teve medicamento, teve evolução importante da doença. A gente tem alguns depoimentos, eu queria que o Neto soltasse aí o primeiro depoimento de pessoa que tem glaucoma e que teve essa cegueira irreversível para que a gente possa
entender e ouvir. Vamos lá. Sem sintomas, é muito importante fazer o acompanhamento com o oftalmologista, né, e buscar isso, especialmente tendo algum sintoma, tendo algum sinal, considerar isso um serviço de urgência, considerar que sim, pode ser algo significativo, pode ser algo urgente, pode ser algo que precisa de uma intervenção o quanto antes para evitar alguma outra consequência. E eu sempre tive vontade de ter um cão-guia, eu sempre tive esse sonho, né? Por mais que eu não conhecesse ninguém que tivesse um cão-guia, não tivesse referências próximas, eu sempre tive esse sonho e sempre fui muito apoiada nesse sonho. Então a chegada da Shiba, ela mudou muito a minha vida, né? Ela mudou a minha relação com a deficiência, né? De uma forma muito mais leve. É interessante, né? Ver como ela conseguiu, enfim, refazer a vida dela. Mas ela fala muito sobre a questão dos sintomas, né? Quais são esses sintomas? A grande maioria não tem sintoma nenhum. Sim. Né? É uma doença silenciosa. E ela está acontecendo gradativamente sem o paciente perceber. Existem alguns tipos de glaucoma, que são glaucomas que são específicos de determinadas anormalidades no olho, algumas conformações oculares, que eles podem ser o glaucoma agudo, mas isso é específico com pessoas que têm alguma alteração em características oculares, que também é visto dentro de uma consulta oftalmológica. Aqueles pacientes que têm o que a gente chama de câmara rasa ou um ângulo mais estreito, esses pacientes eles são diagnosticados numa consulta oftalmológica e feito um tratamento precoce para que não haja o glaucoma agudo. O glaucoma agudo, quando acontece, o paciente tem uma dor muito grande, o olho fica vermelho, tem uma dor de cabeça. E aí é uma emergência, ele procura o oftalmologista, porque é uma dor, e aí você faz o tratamento para aquela situação. E os pacientes que têm uma câmara rasa, que é um tipo de glaucoma de ângulo estreito, a gente tem o tratamento para eles. A grande maioria do glaucoma, que seria o glaucoma crônico simples de ângulo aberto, o paciente não tem sintomas. Alguns pacientes podem relatar que tem uma leve dor de cabeça, quando a pressão ocular está alta, mas a maioria não tem sintoma nenhum. Quando ele já tem algum sintoma, algum sinal, já tem um glaucoma de moderado a avançado. E muitas vezes o paciente pode chegar ao consultório com um glaucoma moderado a avançado e a gente perguntar para ele, o senhor sentia alguma coisa? Não, ele não sentia nada. Nossa. O ideal é ir ao oftalmologista uma vez ao ano? Quem não tem nada, né? Assim, quem não tem nenhuma doença já diagnosticada. A consulta oftalmológica ela deve ser, desde os 6 meses de idade, anual. A gente não tem que ir ao médico oftalmologista só quando tem alguma sintomatologia. Então, desde a primeira infância, é muito importante que a gente faça o diagnóstico de erros refracionais. O que são os erros refracionais? Se aquela criança tem uma miopia, se ela tem um astigmatismo, se ela tem uma hipermetropia, para fazer o tratamento adequado com a correção óptica, que são os óculos, para que aquela criança desenvolva o seu sistema óptico adequado para ela ter uma visão boa no futuro como um adulto. Então, é importante, não só quando a criança tem, mas agora que ela está indo para a escola que eu vou fazer, não, ela já tem que fazer desde os 6 meses a consulta oftalmológica. E a partir das doenças detectadas na consulta oftalmológica, aí sim o médico vai dizer para você, olha, eu quero te ver daqui a 6 meses, eu quero te ver anual, eu quero te ver daqui a 2 meses, dependendo do paciente. Sim. E aí ele vai dizer qual que vai ser a proporção dessa consulta. É extremamente importante a gente criar essa cultura, né, que não existe no Brasil. A cultura no nosso país é muito mais de você querer trocar o óculos. Sim. Eu vou trocar o meu óculos. E muitas vezes não é o óculos que está causando uma certa dificuldade nessa visão, né? Então a gente precisa ter e fazer a consciência de que quem cuida dos olhos é um médico oftalmologista. Existem não médicos que fazem óculos, mas você não está detectando doenças oftalmológicas que são muitas vezes irreversíveis, né? E que possam ter um problema que vai ser crônico e que possa te causar mesmo a interação com o meio ambiente. Sim. Porque 80% da nossa interação com o meio ambiente vem da visão. É verdade.
E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a saúde dos nossos olhos. A nossa entrevistada é a doutora Núbia Vanessa Lima, que é a diretora de saúde suplementar da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Doutora, ainda falando sobre o glaucoma, queria, para a gente já iniciar esse bloco, pedir para o Neto soltar mais um depoimento que a gente tem. Meu olho foi ficando, ou menos de um ano, ele foi ficando um olho acinzentado, puxado por cinza. Aí meus pais viram que o meu olho era um olho diferente. O azul era um azul diferente, era mais azul do que o normal. E aí eles levaram no médico, veio, né, o diagnóstico que era glaucoma, levaram em outro também. Só que no interior aqui de São Paulo não tinha, na época, não tinha o tratamento. Que o glaucoma leva de visão, você não recupera mais, é irreversível. Isso é fato. Então, você vai perceber que você perdeu a visão quando você começa, sabe, a bater dos lados, porque você já não está enxergando mais. É claro que cada caso é um caso, né? Mas ela fala assim, que na cidade dela não tinha o tratamento adequado. Quando se tem o tratamento adequado, é possível evitar, portanto, a cegueira irreversível? No caso dessa paciente, ela nasceu com glaucoma congênito. Por isso é importante hoje o teste do olhinho na sala de parto, feita por médicos pediatras ou por a equipe de assistência de parto ali da pediatria. E qualquer sinal que essa equipe vê, eles encaminham ao médico oftalmologista para poder dar o diagnóstico precoce. Feito esse diagnóstico, hoje a Sociedade Brasileira de Glaucoma, ela tem cadastrado quais são os médicos no Brasil que fazem o glaucoma congênito, porque não é todo médico que faz glaucoma que opera crianças precocemente. Então, essas crianças, muitas vezes, elas são referenciadas a cidades de acordo com o seu estado, para poder ter um tratamento adequado o quanto antes. Por que isso? Porque quanto mais precoce você operar uma criança, mais rápido você tem a desobstrução desse nervo óptico sofrendo por uma pressão aumentada e com isso você tentar não ter essa acuidade visual prejudicada. O tratamento do glaucoma congênito, em sua grande maioria, ele é sim cirúrgico e o quanto antes para a gente prevenir essa cegueira desse paciente. E aí você tem também a readaptação e também uma readaptação da criança, com óculos que alguns vão usar. Você tem também, que é uma dificuldade que muitos pais têm na escola, porque eles têm que ter a adaptação da luminosidade, a fonte dos livros, né? Então, tem pacientes que precisam fazer um recurso na escola para que o material seja adequado, que às vezes a criança tem uma visão, mas ele não consegue estimular ao máximo, porque o material é feito para a grande maioria das pessoas que não tem problema visual. E aí ele precisa de ter o papel que não seja brilhoso, a fonte que seja adequada. E aí os pais precisam recorrer às escolas para que o material didático seja adequado para aquela criança, para que ela seja estimulada corretamente. Então, hoje, no Brasil, a gente tem um cadastramento dos médicos que fazem glaucoma congênito para que essas crianças que nasçam, a gente seja referendado o quanto antes para não ter o sofrimento como essa paciente que nós vimos a história dela. Certamente. A gente tem um vídeo aí também que nos mostra mais ou menos como que esse paciente ele enxerga, né? Vou pedir para o Neto soltar aí para a gente. Então, esse é um paciente que tem glaucoma e aí você vê que nas laterais, né, ele já começa a perder a visão das laterais. Pode explicar para a gente, doutora, como é que é isso? Nesse vídeo, a gente começa, o vídeo o paciente começa sem ter nenhum problema, mas ele vai perdendo a lateralidade de uma maneira simples, e ele não percebe, ele não está vendo a placa que está aqui em cima, a placa na lateral, o carro que está passando na sua lateral esquerda, ele não vai, até que quando ele percebe, ele não está enxergando mais nada. Só que esse vídeo mostra o decorrer da vida de um paciente com glaucoma. Não é que isso vai acontecer rapidamente.
E às vezes o paciente não está percebendo. Então ele não está percebendo a placa do lado, o carro que está aqui na sua lateral. Então às vezes são pacientes que podem fazer com que a gente tenha problema no trânsito, tanto ele próprio como outras pessoas. Então são pacientes que às vezes a gente tem que orientar os familiares que aquele paciente pode vir a ter risco dirigindo, né? Então, isso é o que acontece. Mas como o paciente vai perdendo a visão central por último, ele fala, não, eu estou bem, eu estou enxergando bem, né? Mas na lateralidade ele não está bem, né? Sim, aí tem um outro vídeo também que demonstra também isso para que a gente possa compreender, que é esse da família, né? Isso. Então, nessa imagem, a gente vê ali que o paciente, se ele está olhando uma foto, ou se ele estava aqui vendo o avô, a avó e a criança, a neta, ele começa a perder a lateralidade, onde só fica no centro apenas a imagem da avó, né, da senhora. Então, ele não percebe isso. Então, é um paciente que ele tem uma certa dificuldade quando tem um almoço de família, eles estão à mesa almoçando, tendo um almoço de domingo, por exemplo. Tem queixas dos pacientes que é justamente o seguinte, a filha fala, meu pai não está vendo a água que está do lado dele. Porque na visão central ele está vendo apenas o prato ali da refeição e na lateralidade ele está perdendo, então ele não percebe. Então ele precisa olhar para o lado, para a visão, para ver que tem um copo de água, ou então ele esbarra porque ele não está vendo. E aí isso já é um glaucoma bem avançado. E aí esses pacientes a gente tem que agir rapidamente para evitar que isso progrida e a visão central acabe. Então hoje você tem tratamentos precoces, com laser, né? Que você tem, o paciente pode já fazer com laser tratamento como primeira escolha, bem como colírios. E o tratamento ele é feito para o controle da doença. Então o paciente pode fazer o laser e ter que usar colírio, usar 1, usa 2, usa 3 colírios e fazer o controle. E esse controle é feito como? O paciente retorna ao consultório médico, onde você vai verificar a pressão do olho do paciente e você também vai fazer exames complementares para ver como é que está funcionando esse nervo óptico, né? Como é que ele está? Como é que está a saúde desse nervo? Então, você faz exames complementares, dependendo do paciente, a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, dependendo do tipo de glaucoma, se é um glaucoma inicial, se é um glaucoma moderado, se é um glaucoma avançado, ou mesmo que durante esse período, vamos dar um exemplo, de 6 meses, esse paciente teve uma diabetes descompensada, ele teve um sangramento no fundo do olho por uma retinopatia diabética, por exemplo, a gente precisa mudar todo esse tratamento que eu estava programando para fazer para ele. Então, a gente precisa estar sempre observando, cuidando desse paciente. Sim, tudo isso para falar, portanto, da importância das pessoas em procurarem o especialista, o oftalmologista. Daqui a pouco a gente vai falar de várias outras doenças que também podem levar à cegueira. E, enfim, né, como você falou, a visão é extremamente importante para a gente. Sem a visão, as coisas ficam realmente bastante complicadas, né? Então, a importância da gente procurar mesmo o oftalmologista, se você não tem algo diagnosticado, pelo menos uma vez por ano, ter que ir ao médico para fazer essa análise, né? É extremamente importante mesmo. Sim, é extremamente importante, lembrando também o seguinte, os pacientes que têm pais ou irmãos com glaucoma, eles têm a chance de 2 vezes mais do que a população em geral de ter a doença. Então, se eu tenho história familiar de glaucoma, este paciente ele precisa procurar um médico para fazer uma avaliação completa e fazer o seu segmento. Lembrando também que os nossos antepassados, então hoje a gente pode dizer assim, o que o meu avô tem? Mas eu não posso. E algumas pessoas também não podem falar isso porque os avós não tinham acesso ao sistema de saúde. Então, a gente não tem a nossa história familiar pregressa. Então, a gente, às vezes, é uma pessoa que detectou a primeira vez, mas eu não tenho história na família. Às vezes tem, mas ele tinha uma expectativa de vida baixa, faleceu precocemente, ele não foi ao médico, então a gente não teve como descobrir o diagnóstico. Mas a gente sabe que quem tem história familiar é importante e necessita de fazer
a consulta oftalmológica periodicamente. Pacientes que têm alta miopia, os pacientes que têm acima de 4, 5 graus de miopia, por uma fragilidade na retina, ele tem um nervo óptico mais frágil. Então, esses pacientes, a gente precisa também avaliar esse nervo, porque ele entra nos critérios que possam vir a ter um glaucoma. Os pacientes que têm retinopatia diabética, os pacientes da raça negra também, porque eles podem, na verdade, ter um glaucoma mais precoce e mais rápido. Maravilha. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a saúde dos nossos olhos. A nossa entrevistada é a doutora Núbia Vanessa Lima, que é diretora de saúde suplementar da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Doutora, a gente falou bastante, a senhora deu uma aula aqui sobre o glaucoma. E agora eu queria te perguntar quais são as outras doenças que podem causar a cegueira. Nós temos a cegueira reversíveis, onde a gente tem na primeira infância os erros refracionais, que a miopia, astigmatismo, hipermetropia, estrabismo, onde o tratamento precoce na primeira infância faz com que esses pacientes possam vir a não ter a perda visual. Então, ela é reversível porque se eu tenho um tratamento adequado, eu posso evitar, é evitável. Uhum. E a gente tem as cegueiras que são irreversíveis, entre elas o glaucoma e a retinopatia diabética. O paciente diabético, ele tem um embebimento na retina com sangramento e é uma coisa que a gente precisa acompanhar, porque o paciente diabético, ele não deixa de ser diabético, sim, ele tem que ter cuidado sempre. Então, também é uma doença silenciosa, existem tratamentos para não deixar progredir, mas muitas vezes o paciente não faz o controle adequado da glicemia no seu leito familiar e no dia a dia. Nós também temos a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença pela nossa expectativa de vida estar aumentando, que é uma coisa muito boa que nós estamos vivendo mais, mas nós também temos as doenças relacionadas a esse viver mais. Então, a degeneração macular relacionada à idade é uma degeneração da mácula, que é o que dá a visão central para a gente. E existem tratamentos para a gente poder tentar evitar que essa doença progrida, que ela fique estagnada, mas também ela é irreversível. Uma vez instalada, ela não regride a não ter mais a doença, ela é instalada. Nós temos o ceratocone, que é uma doença de alterações da córnea, fazendo com que esse paciente tenha uma alteração da visão, podendo até mesmo um dos tratamentos finais seria o transplante de córnea, pois esse paciente passa a ter uma alteração da córnea, onde tem os tratamentos clínicos, preconizados, mas cirúrgicos, para que o paciente não desenvolva, não cause uma acuidade visual tão ruim a ponto de ser assim, os pacientes falam que ficam cegos, mas na verdade eles não ficam cegos, eles têm uma dificuldade visual, uma deficiência visual grande, mas que com tratamento adequado você tem um retorno da visão. E no caso da ceratocone, como é que é o tratamento? Tá. No caso do ceratocone, alguns pacientes o tratamento é óculos. Sim. Tá? Aí, se não o óculos, dependendo dessa acometimento dessa córnea, porque a córnea, essa parte transparente, que a gente consegue enxergar se o olho é azul, é verde, marrom, ela vai ficando como um cone. Então, o fato dela ficar pontuda faz com que eu tenha esse borramento visual, essa dificuldade visual. Então, óculos, quando o óculos não resolve, a lente de contato, e aí você tem os diversos tipos de lente de contato para fazer isso. Existem algumas cirurgias que possam ser feitas para tentar reverter isso e deixar mais abaulada essa córnea. E quando isso não resolve, a gente faz o transplante de córnea para tentar colocar uma córnea que seja sem esse cone, para o paciente retornar à sua acuidade visual. Lembrando que o ceratocone ele é uma doença em progressão rápida no adulto jovem, assim, nos adolescentes e adulto jovem. Evitar coçar os olhos, porque é uma das coisas que faz o atrito, faz com que esse ceratocone progrida.
Lembrar de nós estamos numa cidade que a gente, em determinada época do ano, a gente mora no deserto. Sim. Então, a gente precisa de estar usando colírio lubrificante prescrito por um médico oftalmologista. Isso todo mundo, em geral? Todo mundo, em geral. Principalmente, a gente tem alguns grupos etários que são mais sacrificados nisso, né? Os pacientes acima de 40 anos têm um ressecamento natural, uma diminuição da lágrima, então isso é importante a gente estar usando. E hoje, com o uso de telas, até as crianças que ficam muito tempo e não piscam, elas têm uma deficiência do filme lacrimal. E às vezes também é necessário utilizar um colírio lubrificante, mas isso tem que ser prescrito por um médico oftalmologista. Certo. Então, a gente está terminando, eu quero agradecer demais pela aula aqui que a senhora nos deu. Então, em geral, assim, os cuidados com a visão, de uma forma geral, evitar tanta tela também, né, doutora? A gente evitar tanta tela, apesar de hoje tudo a gente fazer em tela mesmo, mas a gente precisa ter um descanso para os nossos olhos e para as nossas crianças também. Não coçar os olhos, não usar colírio que não seja prescrito por um médico oftalmologista. Certo. Procurar sempre um médico oftalmologista para poder fazer controle, porque as doenças oftalmológicas elas são silenciosas e muitas são causadoras de doenças que são irreversíveis. E sempre, qualquer queixa, procurar, sim, um médico para poder acompanhar e tratar. Maravilha. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Foi ótima a entrevista. Muito obrigada. E obrigada a você pela sua companhia. O Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Aproveite seu final de semana. A gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.